Glória ao nome de Jesus, eu queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? E o meu desejo é que Jesus implante dentro de você a fonte que jorra para a vida eterna, através da água do Evangelho. Bora para cima, para mais um vídeo, nível de número 61, encerramento do nível de número 61, e se é encerramento, é dia de mensagem bíblica. Já abre a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo de número 10, tá bom? Versículos de número 13 ao 16, beleza? Vai procurando aí. E eu quero agradecer a você, novo inscrito aí no canal, que deseja crescer, se desenvolver na presença de Jesus. Não está entendendo nada desse negócio de nível em nível? Eu vou te explicar agora. Eu apresento aqui nesse canal um louvor, uma frase de reflexão e uma mensagem bíblica. Essas três coisas aqui fecham um nível, tá bom? E nós já estamos saindo, depois desse vídeo, nós já estamos saindo do nível de número 61. Significa que para você que deseja crescer e se desenvolver na presença de Cristo, já tem uma playlist com 61 louvores, 61 frases de reflexão e depois desse vídeo, 61 mensagens bíblicas para você ser bem alimentado na presença de Deus. Amém? Bora para cima, bora seguir esse caminho. E como eu sempre costumo dizer aqui nos vídeos, a vida não volta para trás. A cada segundo ela só evolui. E todo cristão genuíno anda também nessa lei. Evolução sempre, crescimento sempre. Lembrando que o nosso modelo é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Bora para cima, já pega aí tua Bíblia. Marcos 10, do 13 ao 16. E eu vou apresentar esse livro aqui, ó, tá bom? A missão cristã no mundo moderno, é de John Stott. Alguns enfatizam que a missão cristã é proclamação verbal ou salvação de almas. Outros se concentram em questões de justiça social ou projetos de desenvolvimento. Não podemos fazer ambos? Nesta obra clássica, John Stott apresenta definições cuidadosas de 5 termos-chave: missão, evangelismo, diálogo, salvação e conversão. E biblicamente oferece um modelo de ministério para as necessidades espirituais e físicas das pessoas. Para o autor, a missão cristã é tanto a evangelização como ação social. A missão cristã no mundo moderno é uma abordagem equilibrada e holística da missão que, a partir do exemplo de Jesus, aponta o caminho para o trabalho da igreja no mundo. Ninguém aborda com tanto cuidado e clareza a missão da igreja no mundo como John Stott. Notavelmente estimulante e esclarecedor. Essa é a opinião da Visão Mundial, tá bom? Não sei se é revista, não sei se é TV, não sei o que é, mas essa é a opinião da Visão Mundial. Irmão Cleberson, quero comprar R$70. Você dá esse livro, irmão Cleberson? Com todo prazer. Arrume mais 12 pessoas aí que desejam crescer e se desenvolver na presença de Cristo. Mande o nosso link para elas, peça para elas se inscreverem no canal, printar a tela e mandar para você, e você vai mandar no meu WhatsApp, tá bom? Só assim eu consigo fazer o filtro de quem foi o primeiro ganhador. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor ou uma palavra, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo o prazer. Amém? Bora para cima para o conteúdo de hoje. Marcos 10, do 13 ao 16. Assim está escrito: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. 15.
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E último versículo. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém? Capítulo 10, versículo de número 13 ao versículo de número 16, vai dizer que alguns pais, mães, parentes, pessoas estavam trazendo algumas crianças. Para quê? Para serem abençoadas por Jesus, para que Jesus colocasse a mão nelas e abençoasse a vida delas. Que é isso que está no versículo de número 13 e é isso que está no versículo de número 16, não é? E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E quando essas crianças começaram a vir, juntamente com seus parentes, pessoas que estavam trazendo essas crianças, o texto vai dizer que os discípulos começam a observar e, querendo ou não, quando começa a vir um mundaréu de gente assim, e ainda mais crianças, os discípulos já associam. Isso aqui vai ficar um pouco desorganizado. E na cabeça deles, para não ficar desorganizado, o que eles começam a fazer? Para de trazer as crianças. Para por aí, por gentileza. Um momento, vamos se organizar aqui não é bagunçado não. E já começa a organizar o ambiente. Já começa a repreender as pessoas que estavam trazendo para que elas não se aglomerassem, para que elas não viessem até Jesus de uma forma tão desordenada. Só que Jesus começou a observar a forma que eles estavam fazendo isso, repreendendo as pessoas para que não trouxessem mais as crianças. O texto vai dizer no versículo de número 14 que Jesus se indignou. Além de se indignar, disse para os seus discípulos, versículo de número 14, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais. Além de repreender os discípulos, olha o que ele disse, porque dos tais é o reino de Deus. No 15, ele continua falando para os discípulos e para as pessoas que estão o ouvindo. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E é sobre essa expressão que hoje eu quero falar. Como menino. Jesus, quando ele diz aqui no versículo de número 15, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, ou nas características de uma criança, não pode entrar no reino de Deus, não pode entrar no reino dos céus, porque todo cidadão dos céus tem a característica das crianças. Todo cidadão do céu tem o comportamento das crianças. Eu imagino os discípulos dizendo assim, como assim, Senhor? Receber o reino do céu nas características de uma criança? Receber o reino do céu no mesmo comportamento de uma criança? Será que é para a gente voltar a ser imaturo? Será que é para a gente voltar a ser birrento quando a gente pede alguma coisa para o nosso pai ou para nossa mãe e ele nos nega, a gente começa a bater o pezinho, a mãozinha, chorar, gritar, espernear? Será que é assim? E é claro que Jesus tem que responder, não é assim. Porque quando Jesus ele vai citar essa expressão, no versículo de número 15, qualquer que não receber o reino de Deus como menino ou nas características de uma criança, não pode herdar o reino dos céus ou não pode entrar no reino dos céus. Jesus está falando de algumas características internas que tem na criança, que essas características têm que ser cultivadas até depois de adulto. Detalhe, tem que ser cultivada até o fim dos tempos.
E aí a gente para pensar e refletir, porque isso que é meditar na palavra do Mestre. O que Jesus quis dizer com ser como menino? E se a gente não for como criança, nós não entraremos no reino dos céus. E é aqui que a gente vai começar a pontuar algumas características que tem nas crianças e que nós temos que cultivar todos os dias, se nós quisermos ter o céu como nosso lar. Amém? Primeira característica que tem na criança. A criança ela tem uma característica chamada reconstrução interior. Então a primeira característica que iremos trabalhar, que tem na vida da criança e que tem que ter também em um cidadão do céu, é a característica da reconstrução interior. O que é isso, irmão Cleberson? Observe uma criança quando normalmente ela está brincando, se divertindo e até mesmo fazendo algo de errado, que o seu pai ou a sua mãe lhe repreende e até mesmo lhe dá umas palmadas, cintadas, chineladas. Observe bem, a criança faz uma coisa e o pai fala, não pode. A criança continua e o pai está falando, não pode. A criança faz de novo e o pai está falando, não pode. Daqui a pouco o pai pega a chinela, ou pega a mão, ou pega uma cinta e dá nela. Ela começa a chorar, para de fazer o que estava fazendo de errado e daqui a pouco vai para o canto dela chorando, gritando. Aí o pai espera um pouquinho de tempo. Quando o pai espera um pouquinho de tempo, ele então chama o seu filho de novo e de repente começa a conversar com seu filho, começa a brincar com seu filho, como se nada tivesse acontecido. Ele espera 1, 2 horinhas ali, chama o seu filho de novo e o seu filho começa a brincar com o pai, começa a abraçar o pai, começa a sorrir com o pai, enfim, começa a se divertir com o pai. A pergunta é, para onde foi aquele chororô? Para onde foi toda aquela raiva daquela criança para com o seu pai ou para com a sua mãe? É simples. A criança, ela tem essa característica de reconstrução interior. Por mais que o pai, por um momento, lhe deu uma chinelada, destruiu sua alegria interna, destruiu sua felicidade, sua brincadeira, aquilo que ela estava fazendo, ela começou a chorar, só que nesse tempo que ela se distanciou do pai, a mentalidade da criança não é viver baseada em quem a feriu. A mentalidade da criança não é viver baseada na tristeza momentânea. A mentalidade da criança é, por mais que eu acabei de sofrer uma tristeza momentânea, eu vivo a minha vida baseada naquilo que me faz feliz. Por mais que alguém acabou de me ferir, eu não vivo minha vida baseada nesse alguém que acabou de me ferir. Eu vivo a minha vida baseado naquilo que pode me fazer feliz. E o que a criança vai fazer? Ela não fica remoendo quem bateu nela. Ela não fica remoendo quem acabou de entristecer ela. O que ela vai parar para pensar e refletir é: qual a minha próxima brincadeira que eu posso fazer para me alegrar? Essa é a diferença da criança para com muitos adultos. A criança, para reconstruir a sua alegria, ela não vive baseada na tristeza e muito menos ela vive uma vida baseada em quem a entristeceu, em quem bateu nela, em quem puxou o seu tapete, em quem destruiu sua alegria. Ela vive uma vida baseada naquilo que a faz feliz. Se alguém destruiu a tristeza dela aqui, se alguém destruiu a alegria dela aqui, ela já vai procurar outra coisa para fazer para continuar se alegrando. Primeira característica da criança: reconstrução interior. E é aqui que Jesus começa a te ensinar. Até quando você vai viver essa vida baseada em quem te feriu? Até quando você vai viver essa vida baseada nas tristezas da vida? O que Jesus está dizendo é: se você não for como uma criança, ou seja, se você não for como uma criança que vive uma vida baseada naquilo que pode fazer ela feliz, você não pode herdar o reino do céu, porque o cidadão do céu, ele não vive uma vida baseada em quem o feriu. Um cidadão do céu não vive uma vida baseada nas tristezas da vida. Um cidadão
cidadão do céu, vive uma vida baseada naquilo que faz ele feliz. Tem dois pontos de vista a vida: o ponto de vista das tristezas e o ponto de vista das alegrias. O verdadeiro cidadão do céu, por mais que tenha muita tristeza na vida, ele busca viver uma vida baseada nas alegrias que Jesus proporciona. Então, primeira característica da criança, reconstrução interior. E como ela faz para reconstruir uma alegria que foi destruída momentaneamente? É simples. Ela esquece o ponto de vista ruim e passa a viver baseada nos pontos de vista bons da vida. Amém? Essa é a primeira característica da criança. Vamos continuar. Segunda característica da criança, ela tem total dependência do pai. A criança, querendo ou não, ela não está apta ainda a trabalhar. E por não estar apta ainda a trabalhar, a criança, tudo que ela vai fazer, tudo que ela vai comer, tudo que ela vai pensar, aonde ela for se divertir, ela tem que falar para o pai. Ela tem que pedir para o pai. Porque ela tem total dependência do pai. Agora nós vamos entrar aqui um ponto interessante. Você já foi filho, eu também já fui filho. Normalmente quando nós precisamos de alguma coisa, nós vamos pedir para o nosso pai. Primeira coisa que nós fazemos, nós pedimos para o nosso pai. Pai, mãe, preciso disso, me dá isso, me dá aquilo. Primeira característica da dependência, o filho pede para o pai, porque depende dele. Aí o pai então se posiciona na característica de pai. E o que o pai fala na grande maioria das vezes? Se você for uma criança obediente, se você for uma criança que estudar direitinho, se você for uma criança que se for bem na escola, o que você está me pedindo, o pai vai dar. Duas características na dependência do pai. Primeira é da criança, a criança pede. Segunda característica é a do pai. O pai fala que se o filho obedecer, ele dá o que o filho está pedindo. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, o que você acha que a Bíblia está dizendo quando Jesus ele pronuncia: se vocês viverem pela minha palavra e se as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir qualquer coisa para o Pai que ele vai fazer. O que você acha que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo essas duas características aqui. Primeiro, você tem muitas necessidades e o Pai conhece. Só que você tem que cumprir o primeiro objetivo de todo cidadão do céu, de todo filho de Deus: viver uma vida de oração. Você tem que viver uma vida de oração para mostrar que você está totalmente dependente do Pai. Segunda característica, o pai se posiciona. Como que o pai se posiciona? É simples. Se você obedecer aos meus mandamentos, se você viver pelas minhas palavras, se as minhas palavras estiverem em você, você pode me pedir o que você quiser que eu vou fazer. Segunda característica da criança, a criança ela é totalmente dependente do pai. E todo cidadão do céu, ele também é dependente do pai em duas formas. Todo cidadão do céu, ele vive uma vida de oração, pede para o pai, e ele também obedece aos mandamentos do pai para ter o que pede. Então ele vive uma vida de oração e uma vida de orientação pela palavra. Segunda característica da criança, dependência do pai. Todo cidadão do céu, se quiser ter o céu como casa, tem que pegar essa característica da criança. Também tem que ter dependência do pai. Viver uma vida de oração e viver uma vida pela palavra do pai. Obedecer a palavra do pai. Se quizer, está escrito aqui, versículo de número 15. Se quiser entrar no reino de Deus. Amém? Bora para a terceira característica. Se preocupam... Perdão. É forte. Terceira característica. Se preocupam mais com o interior do que com o exterior. Você vai se lembrar no dia em que você estava com
quase saindo para a igreja ou quase saindo para uma festa, a qual você aprontou primeiro o seu filho ou a sua filha e de repente você liberou ele para brincar ou para correr, para fazer alguma coisa, enquanto você se arrumava. Aí daqui a pouco, quando deu o horário de sair, você então chama o seu filho. Filho, vem cá. E de repente o seu filho se apresenta. Vamos, mãe, a gente já vai? E de repente quando você olha para a roupinha dele, você vê a roupinha dele suja. Você então dá uma bronca. Você tá doido, menino? A gente tá no horário de sair para a igreja, no horário de sair para tal lugar, e agora você vem me mostrar essa roupa toda suja. Olha a sua roupa como é que tá. A pergunta é, por que a criança, assim que se sujou, não veio até você? A resposta é simples. A criança normalmente ela está tão envolvida com a sua alegria, com a sua brincadeira, que ela nem liga para o que está acontecendo no seu material. Ela nem liga para o que está acontecendo no seu externo, naquilo que ela está usando. A criança, ela nos mostra uma outra característica. Ela se preocupa muito mais com o seu interior do que com o seu exterior. Isso é um choque de realidade, porque hoje nós olhamos para a nossa sociedade e vemos uma sociedade que baseia a sua alegria no ter. Enquanto você tem carro, você é feliz. Enquanto você tem dinheiro, você é feliz. Enquanto você tem uma boa roupa, você é feliz. Enquanto você tem maquiagem, uma boa aparência, você é feliz. Enquanto você tem um corpo bonito, você é feliz. Só que em contrapartida, é uma sociedade que, por mais que pareça ser feliz por fora, é uma sociedade que é nítido que está podre por dentro, cheia de depressão, ansiedade, imatura. Por quê? Porque a nossa sociedade, diferente da criança, a criança, repito, se preocupa muito mais com o seu interior, a maneira como ela se sente, ela quer viver alegre, ela quer viver feliz, ela se preocupa muito mais com a maneira como ela se sente do que com aquilo que ela está se vestindo, do que com aquilo que ela está no momento. Já a nossa sociedade não. Parece que ela tem um desejo exacerbado de mostrar o que tem fora. Mostrar que tem uma nova roupa, mostrar que tem um novo sapato, mostrar que tem uma nova casa, mostrar que tem um novo carro. A nossa sociedade hoje em dia parece que parou de se preocupar com o seu interior e começou a se preocupar somente com o seu exterior. Tá aqui a quarta característica da criança e que devemos aprender e que Jesus está dizendo é: se preocupe também com o seu interior. O que Jesus está dizendo é: eu não quero que você ande como um mendigo, como uma mendiga. Pare de se preocupar com a sua maneira de se vestir, pare de se maquiar, pare de se embelezar, pare de se cuidar. Não é isso. O que Jesus está dizendo é: equilibre a situação. Equilibre a situação. Pare de se preocupar um pouco com a sua maneira externa e cuide da sua maneira interna. E eu sei que eu posso estar falando para uma pessoa que talvez tenha depressão, tenha ansiedade e que quando tira foto nas redes sociais, aparentemente até pode estar alegre, mas eu quero lhe dizer que Jesus conhece o seu interior e por conhecer o seu interior, Jesus está dizendo: pare de se preocupar um pouco com as coisas externas, se preocupe com a sua alma, se preocupe em viver uma vida feliz, se preocupe em viver uma vida alegre, sorria mais, brinque mais, se relacione mais com as pessoas, pare de pisar nas pessoas, seja amiga das pessoas, converse mais com as pessoas, seja amiga delas. Nós vivemos em uma sociedade que está agindo dessa forma, se preocupa muito mais com o ter do que com o ser. E Jesus já deixou muito bem claro isso nas Escrituras. A vida do ser humano não consiste no ter. O que Jesus quer dizer? O mais importante não é você ter fora, é você ser dentro. E dentro dessa quarta característica aqui, eu vejo algo que Jesus passou o seu ministério todo combatendo no seu cotidiano, chamado de avareza.
Eu já disse isso aqui em outros vídeos, mas vou repetir. Tem pelo menos 70 textos só no Novo Testamento falando sobre generosidade, desapego à matéria, avareza e ajuda ao próximo. Todas essas coisas aqui relacionadas. Você acha que isso realmente não é importante falar? Se não é importante, porque tem tantos textos falando sobre a mesma coisa, avareza. Detalhe, quando Jesus falou para os seus discípulos e as pessoas viverem uma vida generosa, os fariseus, a religião da época, zombou de Jesus. E dentro dessa característica aqui, a quarta característica, que as crianças se preocupam mais com o interior do que com o exterior, normalmente quem se preocupa mais com o exterior, o ter, são pessoas avarentas. E Jesus está dizendo, se você quer ter um interior, mente tranquila, alma tranquila, aprenda a exercitar a generosidade. Jesus entrou um dia na casa de um fariseu e esse fariseu estranhou, porque Jesus não se lavou. E Jesus então responde, quem fez o exterior do copo, não fez também o interior? E Jesus então logo diz, vós os fariseus, aparentemente vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de maldade e rapina. Olha o texto depois e você vai observar. Olha o que Jesus diz, antes dai esmola de tudo que você tem, e tudo vos será limpo. O que Jesus está aplicando ali? Jesus está dizendo para esse fariseu que se ele começar a viver uma vida generosa, a mente dele que estava perturbada, a alma dele que estava cheia de maldade, de sujeira, se ele passasse a viver uma vida desapegado da matéria, a mente e a alma dele iriam ser limpas. Então, dentro dessa quarta característica que a criança demonstra, ela se preocupando muito mais com o seu interior do que com o seu exterior, Jesus está dizendo para você, passe a exercitar a vida desapegada, passe a exercitar uma vida generosa e tudo dentro de você vai ser limpo. Essa mente sua perturbada, essa alma sua cheia de maldade vai começar a ser limpa a partir do momento que você viver uma vida generosa. Amém? Bora para a próxima característica. Quinta característica da criança. Eu sei que tem muitas características, tá? Eu não tenho todas aqui, mas eu acredito que essas já ajudem bastante. Quinta característica. A brincadeira preferida de uma criança é fingir ser alguém. Se você tem um filho, você sabe muito bem disso. O seu filho normalmente, quando ele olha um super-herói, ele quer ser aquele super-herói. Um exemplo, se você assistir Os Vingadores junto com seu filho possa ser que tenha dito para você assim, ô mãe, pai, eu quando crescer eu quero ser o Hulk, eu quando crescer eu quero ser o Capitão América, eu quando crescer eu quero ser o Homem de Ferro, eu quando crescer eu quero ser o Homem-Aranha. Por que o seu filho está falando isso? Porque a brincadeira predileta da criança é fingir ser alguém, é querer ser alguém, é se espelhar em alguém. Nós somos cristãos e nós temos um super-herói. O nome dele não é Hulk, o nome dele não é Homem de Ferro, o nome dele não é Capitão América, não é Homem-Aranha, não é nenhum desses super-heróis que aparecem nos filmes. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso herói. Ele é o nosso modelo. E como o tema da mensagem é crianças adultas, já pensou se todo crente se esforçasse em se parecer com Jesus? Já pensou se a nossa brincadeira predileta no dia a dia fosse falar igual Jesus, pensar igual Jesus, se comportar igual Jesus? A brincadeira predileta da criança é fingir ser alguém, se espelhar ser alguém. Já pensou se todo crente fingisse se parecer com Jesus? E quando eu falo fingir, eu não falo no sentido errado da palavra, fingimento, não, mas eu falo no sentido de esforço, da gente se esforçar
todos os dias para falar como ele, pregar como ele, se comportar como ele. Ô irmão, eu não tenho dúvida que só nessa característica aqui nós teríamos um evangelho muito mais produtivo, muito mais poderoso, muito mais cheio da graça, muito mais cheio da unção, muito mais sábio. O problema é que parece que esse modelo, Jesus Cristo, saiu da mente da maioria dos crentes, mas Jesus está dizendo hoje para você: se quiser entrar no reino de Deus, tem que se esforçar em se parecer comigo. Se quiser entrar no reino de Deus, tem que se esforçar para falar o que eu falei, para pensar como eu pensei, se comportar como eu me comportei, amar como eu amei, ter misericórdia como eu tive, ajudar como eu ajudei. É o que Jesus está dizendo, criança adulta. Se quiser entrar no reino de Deus, tem que se esforçar em se parecer comigo. A brincadeira predileta da criança é fingir ser alguém. A criança gosta, ama se espelhar em um super-herói. E o nosso herói não é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso herói. Morreu na cruz do Calvário por nós, para nos libertar de todos os nossos pecados. E esse reino que ele prometeu, por causa dos nossos pecados perdoados, somos cidadãos desse reino se praticarmos essa característica. Amém? Bora para a última característica da criança e encerro o vídeo aqui. Já tá longo, né? Bora lá. A sexta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta característica. Normalmente, isso aqui é fantástico. Normalmente as crianças não ficam perto de pessoas chatas e mal-humoradas. No texto aqui você vai observar que as crianças queriam estar perto de Jesus. As crianças queriam falar com Jesus. Por que será? Será que é porque Jesus era uma pessoa chata? Será que era porque Jesus era uma pessoa mal-humorada? Não, é só você perceber. Normalmente as crianças gostam de estar perto de quem sorri com elas, de quem brinca com elas, de quem se diverte com elas. E o texto é bem claro em dizer que as crianças queriam estar perto de Jesus. Isso aqui só pode estar nos dizendo uma coisa: que Jesus não era uma pessoa, primeiro, chata, e Jesus não era uma pessoa mal-humorada. Então, crente, cristão, se quiser ter o reino de Deus, se quiser entrar no reino de Deus, para de ser chato, rapaz. Para de ser chata. Para de ser mal-humorado, mal-humorada. Sorria mais, brinque mais com seus filhos, brinque mais com as crianças. Detalhe, se as crianças não gostam de estar perto de você, já é um profundo sinal que você não tem essa característica que Jesus tinha. Porque as crianças aqui queriam estar perto de Jesus. Por quê? Porque Jesus não era chato, irmão. Jesus não era mal-humorado. Jesus, ele era alegre. Jesus gostava de brincar. Lógico, tem tempo para tudo. Mas Jesus não era uma pessoa chata. Jesus não era uma pessoa mal-humorada. Então, só nessa característica aqui, o que Jesus está falando para você é: se quiser ter o céu como casa, se quiser alcançar o reino de Deus, para de ser chato, para de ser chata, para de ser mal-humorado, para de ser mal-humorada. Viva a vida, sorria mais, brinque mais, converse mais com seus filhos. Talvez até a sua criança, talvez não, é certeza pelo texto que Jesus está nos dizendo hoje, a criança seja um termômetro.
se você realmente é uma pessoa chata e mal-humorada. Se a sua criança não quer estar perto de você, é porque tu tá sendo uma pessoa chata e mal-humorada. Então muda isso. Tá ouvindo essa palavra hoje, esse conselho de Deus hoje? Muda isso. Amém? E vamos ser crianças adultas. Vamos ser verdadeiros cidadãos do céu. Amém? Primeira característica, reconstrução interior. Segunda característica, dependência do Pai. Terceira característica, curiosidade excessiva. Quarta característica, se preocupam mais com o interior do que com o exterior. Quinta característica, a brincadeira preferida de uma criança é fingir ser alguém. Sexta característica, normalmente as crianças não ficam perto de pessoas chatas e mal-humoradas. Eu percebi aqui que eu esqueci uma característica. Curiosidade excessiva. Normalmente a criança, falo rapidamente e termino. Normalmente a criança, quando você vai sair com ela, tudo ela pergunta por quê, pra quê, o que é isso, o que é aquilo, mas por que é assim, por que é acolá, é muito porquê, é muita pergunta. Por quê? Porque a criança ela tem uma curiosidade excessiva. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o reino dos céus, ele está em todos os lugares, mas ele só se revela para quem é curioso, para quem quer conhecer esse reino. As armas para o avivamento não mudaram. Ainda é oração, ainda é jejum, ainda é leitura da Bíblia, ainda é louvor e tem outras coisas, mas essas são as principais. Todo o avivamento da história que você for estudar, você vai ver essas ferramentas. O problema é que as ferramentas estão disponíveis, mas o que falta é gente curiosa para aprender mais sobre oração, é gente curiosa para aprender mais sobre a Bíblia, é gente curiosa para aprender mais sobre o jejum e praticá-lo, é gente curiosa para aprender mais sobre o louvor. A criança, tudo ela pergunta para quê, por quê, o que é isso, o que é aquilo, o que ela está falando, o que ela está demonstrando. Ela tem uma curiosidade excessiva e todo cidadão do céu, ele tem curiosidade de conhecer o céu para onde ele vai. Todo cidadão do céu, ele tem curiosidade de conhecer muito bem as ferramentas do céu. Então, se você quiser entrar no reino do céu, tem que ter curiosidade para conhecer o que é oração, tem que ter curiosidade para conhecer a Bíblia, tem que ter curiosidade para viver uma vida de oração e tem que ter curiosidade para conhecer e cantar louvores. Amém? Então, essas são as características de uma criança. E eu espero que depois desse vídeo você passe a avaliar o seu cristianismo e ver se você está vivendo dentro dessas características. Repito, reconstrução interior, dependência do Pai, curiosidade excessiva, se preocupam mais com o interior do que com o exterior. Quinto, a brincadeira preferida de uma criança é fingir ser alguém. E sexto, normalmente as crianças não ficam perto de pessoas chatas e mal-humoradas. Faça uma autoanálise aí e veja se você é uma criança adulta, ou melhor, um cidadão ou uma cidadã do céu. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais se quiser ser um cidadão do céu ou uma criança adulta. Sorriso de crente é forte demais. Uhul. Deus abençoe.